E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol é um jogo de emoções intensas, onde cada detalhe pode mudar o rumo de uma partida e, consequentemente, da carreira de um jogador. Nos últimos dias, uma declaração impactante tomou conta dos debates esportivos, acendendo discussões sobre comprometimento, competitividade e o peso da responsabilidade dentro de campo. Durante um jogo recente, um atleta foi flagrado dizendo ao companheiro de equipe: "Não joga mais comigo. Se jogou assim um jogo fácil, como será seu desempenho no Brasileirão?" A frase, carregada de frustração e cobrança, rapidamente viralizou e gerou uma série de interpretações sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores do clube. A tensão ficou evidente no momento do episódio. O jogo parecia tranquilo, sem grandes exigências técnicas, mas um erro crucial mudou a dinâmica da equipe. O jogador que proferiu a frase, experiente e acostumado à pressão, não escondeu seu descontentamento e deixou claro que não aceitava um desempenho abaixo do esperado, principalmente diante de um campeonato tão exigente como o Brasileirão. Esse tipo de cobrança interna não é rara no futebol, mas quando exposta publicamente pode gerar repercussões dentro e fora do vestiário. Especialistas analisam que a frase não foi apenas um desabafo momentâneo, mas um reflexo da exigência crescente no esporte profissional. A postura do jogador que recebeu a crítica também passou a ser questionada. Ele demonstrou abatimento e não respondeu diretamente à declaração, mas sua expressão corporal denunciava um claro desconforto. O técnico da equipe, em entrevista após a partida, minimizou o ocorrido, mas fontes próximas ao clube garantem que o clima nos treinos seguintes ficou carregado. A torcida, por sua vez, dividiu opiniões. Parte dos torcedores apoiou a cobrança, argumentando que, no nível profissional, a exigência deve ser máxima. Outros, porém, criticaram a atitude do companheiro, classificando-a como desrespeitosa e prejudicial ao espírito de equipe. A frase virou motivo de debate acalorado nas redes sociais, reacendendo discussões sobre o limite entre cobrança e desmotivação no futebol brasileiro. O Brasileirão é conhecido por sua intensidade e imprevisibilidade, uma competição que exige entrega absoluta de todos os jogadores. Se um erro num jogo sem grande peso já gerou essa reação, a pergunta que fica é: como esse grupo lidará com a pressão de jogos decisivos? Psicólogos esportivos apontam que a forma como a equipe resolverá esse conflito interno será determinante para sua trajetória na temporada. Um vestiário rachado pode comprometer o desempenho, enquanto um ambiente de cobrança equilibrada pode transformar momentos de tensão em combustível para o crescimento do time. Curiosamente, esse episódio lembra outros casos históricos do futebol nacional e internacional. Grandes equipes já enfrentaram crises internas por conta de declarações explosivas, algumas resultando em afastamentos e mudanças drásticas, enquanto outras foram superadas e transformadas em fatores motivacionais. O técnico terá um papel fundamental na gestão desse momento delicado. Se não conseguir alinhar o grupo e restabelecer a harmonia, o impacto poderá ser sentido diretamente em campo. Jogadores que não confiam uns nos outros dificilmente alcançarão um alto nível competitivo. Além disso, a diretoria do clube acompanha a situação de perto. Dependendo do desenrolar dos próximos jogos, medidas podem ser tomadas, desde conversas individuais até mudanças na escalação. Afinal, um time precisa ser mais do que a soma de talentos individuais. Ele precisa funcionar como um organismo coeso. O Brasileirão ainda nem começou, mas a equipe já vive uma crise que pode definir seu destino na competição. Se as tensões não forem resolvidas, a previsão de um campeonato turbulento se torna real. Por outro lado, se essa cobrança for canalizada de forma positiva, pode servir como um alerta precoce para que os jogadores elevem seu nível de atuação. O episódio também levanta um questionamento maior: até que ponto a exposição de insatisfações individuais contribui para a melhora coletiva? O futebol moderno exige profissionalismo e resiliência, mas também empatia e inteligência emocional, para lidar com momentos de frustração sem comprometer o grupo. As próximas partidas serão um termômetro do impacto dessa declaração dentro do elenco. Se a equipe mostrar um futebol consistente e unido, essa polêmica será vista apenas como um episódio passageiro.
Mineiro. Caso contrário, a crise pode escalar e comprometer a temporada. O torcedor, por enquanto, segue atento. No futebol, cada palavra pode ser o estopim de uma grande mudança. E no caso dessa equipe, o Brasileirão pode se tornar o maior teste de sua capacidade de superação. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Para continuar, a repercussão da frase dita em campo ultrapassou os limites do clube e se tornou um dos assuntos mais comentados no cenário esportivo nacional. Especialistas, ex-jogadores e até treinadores se manifestaram sobre o episódio, cada um trazendo uma visão diferente sobre o impacto de cobranças públicas entre companheiros de equipe. Para alguns, esse tipo de atitude demonstra liderança e compromisso, enquanto outros acreditam que conflitos assim devem ser resolvidos internamente, longe das câmeras e dos holofotes. Curiosamente, não é a primeira vez que frases duras são captadas durante uma partida. Em momentos de tensão, atletas, por vezes, deixam escapar pensamentos que normalmente seriam compartilhados apenas dentro do vestiário. No entanto, a era digital amplifica qualquer deslize e declarações como essa rapidamente ganham espaço. Na mídia, muitas vezes fora de contexto, a relação entre jogadores dentro de um time é um dos aspectos mais delicados do futebol profissional, né? A confiança e a sintonia entre os atletas podem fazer a diferença entre uma equipe vencedora e um elenco repleto de talentos que não consegue render em campo. Quando surgem desentendimentos como esse, o ambiente pode ser afetado de maneira significativa, impactando não apenas o desempenho individual, mas a coletividade como um todo. Os bastidores do clube também se tornaram alvo de especulações. Será que essa declaração reflete um problema pontual ou evidencia um desgaste maior no elenco? Há rumores de que o relacionamento entre alguns jogadores já vinha sendo motivo de preocupação da comissão técnica, e esse episódio teria sido apenas a faísca para expor uma crise latente. Outro ponto relevante é como o jogador criticado reagirá a essa situação. Alguns atletas conseguem transformar críticas em motivação e respondem dentro de campo, provando seu valor. Outros, no entanto, podem sentir o peso da cobrança de maneira negativa, prejudicando ainda mais seu rendimento e até mesmo sua permanência no time. A forma como ele lidará com a situação será crucial para seu futuro na equipe. A diretoria, por sua vez, pode precisar intervir caso a situação continue se desdobrando. Em alguns casos, quando há um conflito duradouro entre atletas, a solução encontrada pelos clubes passa por afastamentos, transferências ou mudanças estratégicas dentro do elenco. No entanto, medidas extremas como essas só devem ser adotadas se não houver outra alternativa para restaurar a harmonia no grupo. Para os torcedores, a expectativa agora é ver como o time reagirá nos próximos jogos. Se os jogadores demonstrarem união e entrega em campo, a polêmica pode rapidamente ser esquecida. Porém, qualquer novo deslize pode ser interpretado como um reflexo do clima tenso nos bastidores, aumentando ainda mais a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. Além disso, esse episódio reforça um debate recorrente no futebol brasileiro: até que ponto os jogadores devem expor insatisfações dentro de campo? Enquanto alguns defendem que a cobrança pública é um sinal de comprometimento, outros argumentam que esse tipo de atitude pode minar a confiança do grupo e gerar um efeito contrário ao desejado. Encontrar o equilíbrio entre competitividade e respeito mútuo é um dos desafios de qualquer equipe que almeja sucesso. Os próximos treinos também serão determinantes para entender os desdobramentos desse episódio. A postura dos jogadores dentro do campo de treinamento pode indicar se o assunto foi resolvido internamente ou se ainda há um clima de descontentamento no ar. O técnico, sem dúvida, terá um papel crucial em administrar os ânimos e garantir que o foco do elenco permaneça no desempenho esportivo. Por enquanto, a única certeza é que o Brasileirão promete ser ainda mais desafiador para essa equipe. O episódio pode ser visto como um alerta precoce ou o início de uma crise mais profunda. Cabe ao time decidir se usará essa tensão como combustível para crescer ou se permitirá que ela se torne um obstáculo em sua trajetória na temporada. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.